bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, 6 de fevereiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós vamos proporcionar para vocês durante 12 semanas. Eu e a Dani estamos trabalhando juntas nas nossas lives. Eu, Elaine de Moraes, consteladora, terapeuta, praticante de barras de axis, mesas radiônicas, consultoria em Feng Shui. Convido a você para se conhecer melhor. E nessas 12 semanas, o que nós traremos a vocês é isso. O autoconhecimento. É vocês te darem um up na vida. Por quê? Porque nós temos vários desígnios nessa vida. E não estamos aqui para passar de passagem, né? Estamos aqui para... Eu aceitei, não entrou, tá? Travado o trem aqui. Bom dia, Elaine. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que você está? Como você está nessa linda segunda-feira, Dani? Tudo ótimo, graças a Deus. Dani, tá travando? Não, para mim tá bom. Deixa eu só mudar minha internet aqui. A tua imagem. Um pouquinho, mas já volta. Vai lá, a gente sabe que tem um propósito. Bom dia, pessoal. Sim, e vamos levar o que precisa ser levado às pessoas, né? Esse é o nosso propósito de vida. Exatamente. E às vezes vem perrengues na nossa vida que é para que não aconteçam as coisas. Para ver se a gente desiste, né? De continuar com o nosso propósito de vida. E muitas vezes é uma energia tão forte que a gente nem imagina de onde vem. Mas há essa energia que tem trabalhado muito para todos nós, né? Uhum. Então, começamos o mês de fevereiro. Só aproveitando isso que tu falou, Elaine, muitas vezes, né, as pessoas tentam conquistar algo, né? E às vezes tem várias imagens, né? Que tem as raízes da árvore embaixo, a pessoa em cima, ou tem uma imagem muito clássica que todo mundo divulga, né? Que às vezes a pessoa tá quase lá conquistando. Bom dia, Luzia linda, saudades de você. Então a pessoa já tá quase conquistando algo, né? E vem um desafio e, tipo, ela tava para conquistar, mas veio um desafio e ela desistiu, né? Então, quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, né? Às vezes vem os desafios para nos testarem se a gente realmente está no caminho certo ou não, né? E a gente já nem dá mais bola. Se cair a internet, se não sei o quê, se isso, se aquilo, se estiver chovendo, a gente faz. Se sair tudo por aquele lado, nós divulga igual, não dá nada. Uhum. Não tem regravar, né? Porque o assunto vai mudar completamente. Muito. É igual fazer constelação. Existem dois campos iguais, né? E podem ser parecidos, mas iguais nenhum. Então, nessas 12 semanas, nós queremos plantar sementes no solo do ser de vocês. Porque nós acreditamos que estamos adoecendo coletivamente. E assim se faz, porque tudo é ressonância. Se minha mãe vem e diz que está doente, eu começo a adoecer. Meu esposo vem e diz que está doente, eu começo a adoecer. Por quê? Porque eu não me acho melhor que ele para ficar sadia, né? Ou melhor que meus pais para ficar sadia. Então, muitas vezes me veio um insight, agora eu vou anotar, depois eu te faço. Mas é bem interessante. Então, o que eu estava falando, né? Se a gente, vamos supor, se os nossos pais estão doentes, a gente não se permite ser saudável. Por quê? Porque se eles não tiveram o direito à qualidade de vida, a ter uma saúde saudável, nós também não nos permitimos. E aí, o que a gente começa a fazer? Procurar a doença, né? A gente começa a manifestar a doença no nosso corpo. Então, assim é para tudo. Se os nossos pais não tiveram condições financeiras, daqui a pouco tem uma super oportunidade de ganhar muito dinheiro, né?
Só que o que eu começo a fazer? Começo a procurar situações onde eu não vou me valorizar, onde eu não vou ganhar o suficiente para dar conta, né? E ali começam várias situações. Por quê? Porque a gente não, se eles não tiveram condições lá no passado, a gente não se sente merecedor de ter também agora. Porque lá antigamente era muito mais difícil, né, Elaine? Acredito. Era muito mais difícil conquistar as coisas, era muito mais difícil. A gente teve, né, uma educação que tudo era difícil de conquistar, né? Tipo, tudo era difícil para ganhar dinheiro, né? Daí entra várias O dinheiro crenças. era fútil. A gente já falou um pouquinho sobre isso também. Uhum. Então, tudo isso a gente consegue ver numa constelação, né? A gente consegue ressignificar, trazer um novo sentimento. Para a partir daí você ter um novo resultado, para você conquistar aquilo que você deseja, para você sair daquele ciclo que, porque muitas vezes você está num ciclo que você não consegue, se sente preso, você não consegue ter realização, né? Então, a partir do momento que você constela, você olha para a origem de tudo isso, você consegue ter um novo resultado, né? Você consegue estar dentro da profissão que você deseja, os clientes chegam, né? Tudo é possível constelar, tudo é possível. Principalmente a parte de clientes, né? Que eu constelo muito. Sim. E às vezes eu atendo algum cliente e eu não recebo aquilo que eu gostaria de ter recebido como resposta, né? Porque o nosso ego é tão grandioso que ele está esperando aquele momento onde você vai receber o seu feedback. Aí, quando você não recebe, aquilo te gera algo. E é inconsciente, você não se dá conta. Tu vai se dar conta com o passar do tempo, dizendo assim, nossa, eu não fui boa o suficiente para fulano. Mas na realidade, assim, a gente entrega aquilo que é necessário, né? Então, Sim, vamos supor, isso, se nesse caso ali do cliente, se o cliente te contratou, é porque era você para fazer o serviço, né? Então, se te contratou e depois não foi o feedback necessário, foi uma expectativa que ele criou e vai saber quais são as ideias que ele imaginou, né? Mas na realidade, tanto quem recebe quanto quem dá tem que entender que aquilo era o necessário, né? Então, sim. é aquilo que é tipo que tem que ser entregue e é aquilo que tem que ser recebido, nada mais, nada menos, né? Esse trabalho que nós trazemos dessas 12 semanas é do livro do Augusto Cury, né? 12 semanas para mudar uma vida. E quem que nós queremos mudar? A nós mesmos, né? Por quê? Nós precisamos quebrar crenças, porque estamos tristes, angustiados, sempre tem um questionário ali no nosso rios ali, tanto meu como no da Dani, onde fazemos esse questionamento. Se vocês sentem algum desses sintomas, é importante que vocês comentem, porque em cima disso nós podemos também trazer algo maior, né? Porque agora nós trazemos num coletivo, mas assim podemos estar mais especificamente em cima de algum dos artigos ali do que foi publicado. Algo assim que me chamou bastante atenção e realmente é o que acontece, né, Dani? Se tu for ver os nossos ancestrais, avós, a mesa sempre cheia, todo mundo reunido, né? Hoje não se tem isso. Hoje se tem na mesa. Se você for a um restaurante, o que você vai ver? Não vai ver pessoas conversando. Não. Você vai ver pessoas olhando no celular, onde não dialogam mais. Aí com isso vem vários sintomas. Porque você deixa de abraçar presencialmente para se comunicar virtualmente. E talvez tu vai chegar numa casa onde cada um conversem através do aparelho celular, porque se for preciso a presença física, muitos não terão. Isso. Eu agora, enquanto tu falava, né, eu já trabalhei em restaurante deixa eu ver,
fazem 10 anos já. E me lembro, né, eu fechava o caixa, e eu me lembro que já naquela época, bom, já muito tempo antes, né, enfim, mas me lembrei específico dessa situação. Me lembro um dia que era, sei lá, era tarde da noite, já 1h30, 2 horas da manhã, tinha um casal no restaurante e cada um no seu celular. Tipo, né, tu sai do restaurante, fica até tarde da noite, né, e onde tá o diálogo? Onde tá... Porque é assim que as pessoas evoluem, é assim que as pessoas melhoram, né? Porque o diálogo, gente, é tão importante ter um amigo, né? Eu falo pela nossa relação, né? Apesar da nossa distância, né? Eu sou do Rio Grande do Se Sul. fosse perto, ia ser tão gostoso, né, Dani? Exato, eu sou do Rio Grande do Sul, para quem não me conhece, né? Elaine é do Paraná e a gente se tornou amigas num curso que a gente fez em paralelo juntas. E a gente conversa. Gente, a Elaine é uma das minhas melhores amigas, eu não tenho como dizer que não, entendeu? E tipo, gente, a gente conversa, a gente troca ideias, a gente aprende, a gente se ajuda. Gente, isso é tão gostoso. E E de às vezes, tipo, repente, damos tchau e voltamos no mesmo assunto, porque vem insights, né? aham, É uma delícia. é uma Uma delícia. delícia. E às vezes uma não tá bem, a outra já chama e a gente vai indo. E às vezes aquela palavra é tão bom, é tão confortante, né? A gente, tipo, a gente vai tendo insights, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo juntas. E eu vejo que isso é difícil de se manter hoje em dia, sabe? Devido à nossa rotina, eu digo louca, né? Porque a sociedade, enfim, né, estipulou que ai, tem que trabalhar muito, no trabalho tu tem que se doar muito, tu tem que vestir a camisa, tu tem que não sei o quê. E tipo, será que a gente tem que fazer tudo isso mesmo? Entendeu? Porque na realidade a gente tipo é sugado muito dentro das organizações, né? Então, às vezes chega em casa de noite, tu tá ali, tu não tem mais energia, e além de tipo de tu conversar, manter o teu ciclo familiar ali ativo, né? Não, tu vai pro celular, porque o celular é uma fuga, né? Que é outro roubo de energia, né? Então a gente, se a gente não se dá conta, a gente fica ali com o celular. Tipo, e vai passando, né? Eu já cheguei a ficar 2 horas fazendo isso, né? Já faz tempo isso. E aí, quando eu me dei por conta, eu disse, gente, eu tô um robô aqui, né? Tô robotizada, não consigo mais sair disso. E aí, então, tu começa a te dar conta, né, do que é necessário. Que às vezes tu tem que mudar alguns hábitos, né? Porque muitas vezes a gente quer mudar, a gente quer mudar, a gente quer uma nova vida, a gente quer um novo relacionamento, a gente quer um novo emprego, né? A gente quer ser mais saudável, a gente quer ser mais bonita, e aí por aí vai, né? Cada um tem as suas metas, seus objetivos e seus sonhos. Mas o que as pessoas têm feito para mudar, né? O que as pessoas têm feito para ter um novo relacionamento, para ter uma nova vida? Então é isso que a gente vai trazer, né? Nessas 12 semanas. Falar sobre isso, falar da importância de ter atitudes para ter uma nova vida, né? Porque hoje eu vejo muitas pessoas infelizes no relacionamento, infelizes no trabalho, né? Dentre todas as áreas, né? E o que isso tudo influencia? Influencia em tudo na nossa vida, né? Se eu não tô bem no trabalho, eu acabo levando. Porque é difícil às vezes separar, né? Trabalho, com a relação. Então, se eu não tô bem no trabalho, eu vou acabar interferindo no meu relacionamento. Ou acabo interferindo no meu financeiro. Se eu não tô bem no meu financeiro, vai interferir na empresa. Porque na realidade, todas as áreas da nossa vida estão interligadas, né? Então, é importante a gente olhar para isso, começar a ter novos hábitos, né? Na constelação, porque muitas vezes a gente tenta e a gente não consegue sozinho, né? Então, na constelação, a gente está aqui para ajudar, né, Elaine? A Sim. olhar para a origem de todos esses problemas, porque hoje tudo tu pode constelar, tudo, 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 tudo. Desde dores, doenças, sintomas, ciclos que vocês não conseguem sair, ciclos de repetição, relacionamento financeiro, tudo dá para constelar, né? E o que é a constelação? É a gente olhar para a origem de todas essas razões, né?
olhar para a origem do problema, né? Ter uma nova consciência e a partir daí começar a fazer novas escolhas. Porque na realidade tudo que tem na nossa vida, se a gente não tá feliz, é porque a gente atrai, né? De uma forma ou de outra, a gente que atraiu. Não adianta a gente dizer que não, que não. Eu às vezes eu me pego reclamando, né? Não tô feliz com isso, mas daí eu já paro e me digo, por que que eu não tô, né? Por que que eu tô atraindo isso, né? E isso muitas vezes é nosso, é medo, é rancor, é raiva, né? Ah, eu quero um novo emprego, mas eu tô num que eu não gosto. E daí, por que que eu não tô nesse que eu não gosto, né? Então, por aí vai, né? Ai, eu tô escolhi uma profissão e não tô tendo resultado. Por que que eu não tô tendo resultado? Podem ser várias razões, né? Pode ser do sistema familiar, pode ser por medo, pode ser por raiva, pode ser por ciclo de repetição, pode ser um caso lá do passado, né? Quantas... Tem várias situações. Estou abrindo o campo para saber. E a constelação, ela atua muito, muito bem. Mas 50% é o terapeuta e 50% é vocês. Exato. Nós não podemos fazer por vocês. Nós vamos abrir o campo, vamos trabalhar e 50% é chá de consciência. Ah, eu estou errando aqui. Eu começo a me corrigir. Eu tenho uma cliente que ela é tão querida que ela diz assim, Elaine, depois da constelação, muitos insights. Que dizem, ah, a Elaine falou sobre isso. Realmente, é isso que eu estou sentindo. Eu tenho que mudar meu sentimento. Eu preciso ressignificar aquilo. Por que que eu estou sentindo tanta coisa? Né? Alguma coisa tem. Tem. E principalmente se você abrir o campo, há inúmeras possibilidades. Vocês não têm noção do que surge no campo. Uhum. É só abrindo para ter consciência. Às vezes as pessoas dizem, como é que tu sabe disso, né? Tipo, um dia uma pessoa, né, disse, como é que apareceu isso? Eu digo, mas gente, ela deve ter pensado que eu pesquisei sobre a vida dela, né? Eu disse, Ou gente, tipo, tem uma bola de cristal, não é. não Não é, é adivinhação. não é adivinhação, não é nada. É tudo que se manifesta no campo. E às vezes são coisas que, tipo, né, a gente jamais poderia, né? Não são coisas rotineiras, né? Tipo, ah, tu tomou chimarrão hoje. Não, não é isso. São coisas assim que, tipo, é muito. É só no campo mesmo para entender, né? Tem Existe algo informações maior. que você nem imagina de onde. Nem nós, né, Dani? Simplesmente Nem vem nós. aquela vozinha e diz, é tal coisa. Aí tu traz para o cliente, ele falou, nossa, eu pensava assim quando era criança, né? Tem várias coisas, várias situações. Às vezes algum fato, né? Algo que eu vi. Então são muitas coisas, ciclos de tipo coisas que aconteceram às vezes várias gerações atrás, né? Tem vezes que a gente nem sabe quantas gerações, né? Mas na realidade o que é, né? É só algo que precisa ser visto e a partir do momento que é visto, surge uma nova consciência, né? Porque a gente tem muita tendência, né, a repetições. Então, repetir algo dos pais e algo de todas as gerações, né? Bert trazia que era até 8, né, gerações. Mas E existem eu também. cheguei a 40 e tantos já, Dani, numa constelação. Então, existem, né, tipo, a mais gerações, né? Uhum. O que eu Então. achei legal do livro também, Dani, é que nós trazemos o inconsciente para o consciente para que as pessoas comecem a pensar sobre as atitudes, né? E ele diz assim: os pensadores estão morrendo. Uhum. As informações numa velocidade incrível, porque é a internet trazendo, né? E com isso deixamos de pensar. Transformar a informação em conhecimento é o caminho. É, é trazer esse conhecimento para as experiências no nosso dia a dia. Porque, assim, é coincidência eu ver algo e a coincidência acontecer algo comigo muito com o que eu assisti, com o que eu ouvi. Não é coincidência. Às vezes nós recebemos do universo lampejos. Para quê? Para que nós desperte, para que começamos a pensar. E a constelação é isso, vai vir insights ali durante a constelação, onde que tu vai começar a pensar, nossa, eu não olhei por esse lado, nunca vi dessa maneira. E a partir
partir do momento que você acolhe dentro de uma constelação, uma emoção, um sentimento que veio, você vai ver como tua vida vai agir diferente, como você vai olhar para os seus pais diferente. Porque muitos de nós ainda tá lá implorando a atenção do pai e da mãe. Não que faltou, não faltou, mas eles tinham outros afazeres, você não era algo mais importante naquele momento. Poderia ter nascido um irmão que precisava de mais atenção que você dava conta de ficar um pouco só, né? Mas o nosso inconsciente não entende isso. Sim, porque antigamente era muito normal, né? Falo por experiência minha, né? Então, tipo, antigamente era bem diferente, né? Então, tinha vários filhos, um filho ia cuidando do outro, né? Então, eu mesma já me senti, né, com várias disfunções ali pelo fato de ter cuidado dos meus irmãos, né? Porque na realidade eu me senti como se eu não tivesse infância. Só que na realidade, em contrapartida, tudo isso veio vários benefícios, né? Que eu não tinha percebido. Então, eu me tornei adulta muito cedo, responsável, questões de ir para a vida, né? Então, tudo isso me trouxe muitos benefícios, né? Porque muitas vezes a gente só se sente vítima, né? E quando a gente está no papel de vítima, entra uma disfunção ali total, porque a gente não está tendo a nossa autorresponsabilidade, né? Porque se aconteceu dessa forma, é assim que tinha que ser. Era o meu propósito de aprendizado, né? Muitas vezes a gente se vitimiza, né? A gente culpa nossos pais, a gente julga. E não é esse o propósito, né? Porque na realidade eles nos deram tudo que a gente precisava. Eles não tinham nem consciência, na verdade, do que poderia carregar aquela criança que cuidava de outras crianças, né? E olha como foi interessante, né, Dani? Porque eu cuidei tanto dos irmãos que eu não quero ter filho, sabe? Porque a experiência não foi legal. Eu não estava preparada para ser mãe naquela época, E né? eu sempre E digo, né? Uma vez eu dizia, né? Hoje eu não falo mais dentro do conhecimento que eu tenho nas constelações, né? Mas uma vez eu dizia, né? Que se eu não tiver filho, tá tudo bem. Eu já criei meus irmãos, né? Eu já fiz a minha parte, então tá tudo certo, né? sim. Então, Mas eu tenho uma tia e ela cuidou de todos os sobrinhos, né? Que ela é neném, então ela olhou todos os sobrinhos. E olha como é. Ela tá sozinha, né? Mas não, eu já cuidei. Já fiz a minha parte, né? Tá tudo tá tudo certo. certo. Tem muitas. Agora me veio muito, né? Que, tipo, muitas vezes, quantas pessoas estão tentando engravidar, né? Dá para constelar? Sim. Dá, porque existe uma razão por trás, tá? A minha tinha, e essa era uma delas, mas tinha outras também por trás, né? Sim. Então, dá para constelar, porque tudo, na realidade, tem uma razão por aquilo que a gente não está conseguindo, por aquilo que a gente não está conquistando, né? Então, tudo dá para olhar para isso. Eu constelei uma cliente onde ela precisava ter, né, uma gravidez assistida, onde precisaria implantar o esperma, né? E é interessante ter uma série, de repente grávida, alguma coisa assim. Muito legal, sabe? Que ela é inseminadora e ela se auto-insemina. E olha como já vem, né? Eu assisti semana passada e acabou os capítulos, eu fiquei e falei, não, eu quero ver o restante, como vai ser, né? E é muito interessante, assim. E Tá vendo muitas ela. coisas agora. Nossa, cheguei a me arrepiar todinha, assim, sabe? Porque como inseminadora, ela descobre que o grande amor da vida dela vem e deposita os espermas, ela não sabe qual o motivo, e ela bebe muito, ela invade a clínica e ela se auto-insemina. Aí depois ela descobre que ele precisa remover os testículos porque ele estava com um câncer. E aí ela, de repente, aparece grávida e ela não conta quem é o pai, porque ela se envolve com um homem, né? E ela faz a inseminação, que é do grande amor da vida dela. E daí por aí parou a série, mas é bem interessante. Quem puder assistir, tá na Netflix, é bem legal. E
E essa cliente disse assim, Elaine, eu vou ter que fazer, né, inseminação e vai ter que ser assistido. Ela entrou dentro do carro após a constelação e o que estava ligado? A abortos de vida passada, né? Então, ancestralidade, para quem acredita em vidas passadas, pode ser dela mesma, né? E quando ela entrou no carro, ela teve um sangramento muito forte, uma hemorragia, porque como ela tinha vários conflitos no útero, houve uma liberação. Quando ela entendeu o porquê que ela não conseguia engravidar, por que ela precisou passar por um processo cirúrgico, né? Ali 4 meses, já revelação. Já mandei mensagem, falei, como assim? Você já fez inseminação? Ela falou, não, foi por meios naturais. E assim, para ver que é duas tecnologias que precisam se ajudar mutuamente. A medicina e as terapias. Ela não precisou do acompanhamento médico, não precisou passar... Porque para o homem isso gera um desconforto. Porque o homem também que tenta muito, quero muito ter um filho, não consigo, para ele é constrangedor. Teve um caso de um cliente onde eles queriam muito, eles demoraram 8 anos para engravidar. E hoje eles têm uma empresa e os clientes não estavam chegando. Olha como uma coisa se conecta à outra, né? Se conecta a outra. Tudo tem uma razão por trás, né? Sim. E o que que mostrou? Mostrou isso, mas mostrou que tiveram 8 abortos espontâneos para depois vir a primeira filha. Então, quando trago as crianças para o campo, ó, me arrepia, alguém está sendo curado aí também. Quando trago as crianças para o campo, o representante do cliente que não tinha energia de ir ao estabelecimento deles se levanta. Por quê? Porque aquelas crianças sentiam fome. Né? Fome de reconhecimento, não é fome do alimento, né? Mas representa todos aqueles que precisam ser nutridos e não chegam até onde precisam chegar. Então tem muitas situações assim que é só um campo para mostrar. Porque assim, era uma empresarial, mas se mostrou muito que começava lá na base da família. A questão ali dos abortos, elas geram muitas interferências mesmo, tipo, me lembrei de um caso que eu constelei que a pessoa não tinha, sentia uma angústia dentro dela, assim, que ela não sabia explicar, né? E também o que se mostrou foi questão de aborto da mãe, né? E em casa nunca comentavam sobre esses abortos. E depois da constelação, tipo, ela disse que começou a sentir uma paz que não tinha igual, né? Então, muita coisa pode se manifestar, né, quando existem abortos no sistema, né? Desde problemas financeiros, problemas de saúde, às vezes é um sentimento que muitas vezes a pessoa nem sabe do que vem, né? Então, tudo se mostra no campo, né, Elaine? Sim, e mais ainda, né? Os filhos que estão em desordem, né? Nem esse cliente ele se sentia impotente. Dizer, o problema sou eu. E de repente, os dois engravidam de forma natural, tem, né, seu primeiro bebê. E agora você já tem 2 filhos, né? Agora se mostrou então esses abortos. Então, para ver que estava tudo fora de ordem, tudo fora de contexto. E aos poucos as coisas começam a ter lugar. Sim, como é importante, né? A gente, porque muitas vezes, o que eu vejo, né? Às vezes a gente não se permite viver a nossa melhor versão. Ah, meu braço chega a estar coçando aqui, né? Tá tudo certo. O que era dor de cotovelo não é mais, né? É uma É uma cura. cura, né? Tá tudo certo. Vamos coçar, né? Tem alguém aí, se não é pra mim, é pra alguém. Tá tudo certo. Então, o que eu ia falar, né? Muitas vezes a gente não se permite, né, ter qualidade de vida no nosso, né? Ter qualidade, enfim, nos nossos relacionamentos, no nosso financeiro, no nosso trabalho, né? Porque a gente teve, né, muitas vezes educação, crenças, né, valores que a gente assumiu como verdades, que na realidade não é nada mais do que são crenças, porque na realidade a gente veio para essa vida para a gente evoluir, para a gente ter o melhor da vida, né? E a vida, se a gente parar para pensar, é tão abundante, né? E às vezes a gente começa a criar problemas, né, na nossa vida.
Porque muitas vezes a gente diz, ah, isso de novo, ah, isso de novo, ah, esse mês vai me sobrar um dinheirinho, mas estourou o pneu do meu carro, ah, outro mês vai sobrar um dinheiro, mês que vem vai sobrar, né? Ah, mas estourou um encanamento, né? Então, por que que tudo isso acontece? Por alguma razão, né? Porque a gente acaba atraindo, né? Tem algo no nosso sistema que precisa ser visto, que precisa ser olhado. E a partir do momento que tu olha, que tu corrige, tudo isso começa a voltar ao normal, né? Porque o que é o normal? A gente tem abundância, né? A gente tem uma vida livre, uma vida fácil, né? E foi nos implantado, né? Eu ainda hoje vejo algumas pessoas dizendo, né? Ai, para ganhar dinheiro é muito difícil, para não sei o quê, tem que trabalhar muito, tem que não sei o quê. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né? Mas não precisa ser árduo, não precisa ser difícil, né? Porque muitas vezes a gente não se permite ir para a profissão que a gente escolheu, né? Por quê? Porque se os nossos pais não tiveram esse benefício, a gente também não se sente merecedor, né? E foi difícil assumir a parte das terapias? Foi, né? Foi porque a gente não se sente merecedor, né? A gente pensa que vem o julgamento, vem as críticas, né? Mas tá tudo certo, ninguém precisa aceitar, ninguém precisa, né, aplaudir. É só nós que temos que nos aceitar do jeito que a gente é. Porque a partir do momento que a gente aceita aquilo que a gente conquista o mundo, a gente conquista a lua, se a gente quer, né? Então, a gente está no nosso lugar de poder quando a gente assume aquilo que a gente é, né? Então, Eu era adolescente, Dani, então eu imaginava, né, todas aquelas repórteres viajando o mundo. E eu dizia assim, ah, eu quero ser repórter, né? Porque, mas assim, as condições não me trouxeram a reportagem, né? Cidade onde eu morava, as condições financeiras. E há 2 anos eu comecei a produzir bonecos Playmobil, bonecos de EVA para constelação. E dentro são bonitos, desses bonecos, pensando da Elaine. através desses bonecos, eu estou conseguindo viajar o mundo, né? Já fui para Portugal, já fui para França, para os Estados Unidos, Amazônia, Rio Grande do Sul. Então, assim, não sou eu fisicamente, mas eles estão levando o propósito que é servir a vida de muitos, né? E como isso é gostoso, dá uma paz na alma. Fui a Garibaldi, conheci a Dani pessoalmente. Mentira, né? Foi os bonecos, mas nós nos conhecemos aqui. E isso nos une muito mais. E a história do boneco da Dani é hilário, porque assim, precisou ir para Minas para depois chegar a Garibaldi, chegar perto dela, voltar para outra cidade para depois retornar a ela, sabe? Algo assim que não aconteceu com nenhum boneco. E tu sabe, enquanto tu falava, ele cheguei a me arrepiar, né? Tu começou a falar de quando era criança e tal. E tu sabe que quando eu era criança, o meu sonho era, tipo, meu sonho não. Eu fazia, né? Tipo, se tinha alguém doente na família, alguma coisa, eu assumia aquilo pra mim, sabe? Tipo, eu queria curar as pessoas. Tipo, todo mundo assim, ai, tipo, até a fase adulta, eu cansei de fazer isso, né? Porque eu queria curar as pessoas, né? Eu me sentia Deus, né? Em outras palavras, né? Falta de consciência, falta de conhecimento, né? E ontem eu aprendi algo com a Rosana, que está aqui na nossa live, bem interessante, porque ela diz que eu não tenho que ajudar, né? Que muitos de nós querem ajudar. Uhum. E esse sentimento não é trazido pelo cliente. Eles querem um trabalho, que você trabalhe para eles. Quando ele te contrata, ele quer que você trabalhe para eles. E às vezes é aí que nós nos bloqueamos, porque nós levamos muito do ajudar. Eu quero servir, mas ele não está aberto a ser ajudado. Ele quer contratar o teu trabalho. Eu achei assim incrível a forma como ela colocou. Isso é fato, porque muitas pessoas dizem que querem mudar, querem isso, querem aquilo, né? Só que na realidade não querem. Isso aí Da boca para é da fora, boca né? pra fora. Eu, tipo, né? Porque na realidade, quando tu quer, tu faz. E o que que a gente coloca, né? Ah, eu quero mudar.
disse, né? Ah, eu quero mudar, meu Deus. Hoje eu quero mudar, né? Daí vem ali, aparece a nossa live, né, Elaine? Tipo, pra pessoa do nada, que não, nunca nem nos conhece, nunca viu falar e tal, né? Deus tá dizendo, né? Tá aí a oportunidade, né? Mas aí tu olha, tu julga, tu critica, tu fala isso, tu fala aquilo, eu não tenho dinheiro, não tenho possibilidade, é muito caro, é isso, é aquilo, é aquele outro, né? O que a gente quer estar fazendo? A gente está julgando para dizer não, a gente está desmerecendo o trabalho do outro para não nos curar, porque na realidade a gente não quer se curar, né? Porque a partir do momento que tu diz, ah, eu quero algo, quando eu entrei no meio das constelações, eu não sabia nem o que era constelação, eu disse, né? Se apareceu para mim, vai ser, né? Não tinha, gastei todo o meu limite que eu tinha no cartão e foi, né? E, tipo, foi aí que as coisas foram acontecendo, eu fui encontrando meu propósito, né? E quando tu assume E a como responsabilidade. cliente também, Dani, você procura, geralmente você está esguelada, né? E eu sempre, às vezes que procurei a terapia, eu estava esguelada, eu dava um jeito, eu pagava e de repente O mudava dinheiro vem. tudo. O dinheiro vinha multiplicado, assim, porque Ah, é incrível. porque na realidade é assim, né? Se tu imaginou de fazer algo, né? Agora eu me lembrei da compra do meu carro. Vou contar, nunca contei isso, vai ser a primeira vez, né? Então, você imaginou em fazer algo, né? Na época, ocorreu uma situação e eu decidi comprar um carro, né? Só que detalhe, eu estava desempregada, né? E eu decidi comprar um carro, assim, né? Tipo, ah, vou lá comprar um carro. E eu peguei e fui e comprei meu carro. Eu fui esses dias, virei as costas, fui lá e escolhi meu carro. Comprei parcelado, né? Ainda estou com esse carro, né? Já fez 2 anos isso. Enfim, eu me desfiz de tudo que eu tinha, né? Acabei correndo algumas mudanças de cidade, né? Vendi meu apartamento, tudo. Mas hoje eu ainda estou com o carro. E o que que significa isso, né? A partir do momento que tu toma uma decisão, né? Eu queria comprar o carro, né? Eu tomei a decisão. Apareceu o carro para mim, eu tive aquele sentimento que era aquele, né? A partir do momento que tu assume, o universo também assume a parte dele, né? Então, o dinheiro vai vir de alguma forma, entendeu? A partir do momento que tu decide te curar, né? Mesmo que esteja sem dinheiro, a partir do momento que tu toma aquela decisão, né? De fazer o pagamento, de comprometimento, né? A partir do momento que tu toma aquela decisão, tudo se abre, né? Só ali. Eu já tenho pensado, sabe, que a partir do momento que os clientes agendam, já, tipo, né, na realidade, no momento que o cliente agenda, o campo já começa a se montar, né? Então já existe uma energia ali movimentando para que a correção aconteça, né? Já no dia do agendamento, não tem Já outro. começa a Já trabalhar. começa a trabalhar. O campo já começa a trabalhar. E a gente é só um instrumento, né? Sim. E o que nós vamos propor nessas 12 semanas é você tomar a liderança de si mesmo, né? E a constelação é isso, é trazer isso à tona novamente, porque nós, de alguma maneira, nós, se for ver uma criança, ela não se limita com aquele não, ela tenta, ela vai pedir, né? Só que daí chega uma fase na nossa vida, da adolescência para o adulto, que começa a vir tudo aquilo que foi dito não, que não pode, começa a ativar. A partir do momento que eu olho, que eu preciso ressignificar tudo aquilo novamente, porque a gente não tem consciência. Ontem ainda falei com meu esposo, falei assim, nossa, como é diferente entre o primeiro filho, a neta, né? E como tem sido diferente do primeiro filho e a filha. É muita diferença, né? Por quê? Porque geralmente nós fazemos o quê? Então, não, isso não é para você. Nós somos podados. Nós Começa não lá temos condição na para isso, infância, né? né? Então, assim, não, você não pode querer isso, você não pode desejar aquilo, Uhum, tu né? não tem condições, isso não é pra ti, né? É só pra rico.
E a gente vai absorvendo tudo isso no nosso inconsciente, né? E fica ali guardadinho, né? E isso vem muito de crenças, né? Crenças. Porque há algumas partes onde Jesus pedia para doar tudo, mas e o que é doar tudo? Será que é o que eu tenho de material? Ou o conhecimento que eu tenho? Entende? Né? Porque lá ele também diz, pedi e obtereis. Se ele Bata nos falou que era para pedirmos, bata né? na porta que ela abrirá, né? Por que não? Está mais visível, porque há 2000 anos atrás foi nos dito isso. E por que não? Porque não desejar o que se parece indesejável. Tudo podemos, tudo. Podemos. Não há limitação para os seus sonhos. Eu gosto E muito de dizer para os clientes que o limite é o céu. Então, você perca pela galáxia ao encontro do que você deseja. muitas vezes vem o sentimento de culpa, né? Por desejar algo, né? Porque lá na nossa infância eu já me peguei muito, né? Me sentindo culpada por desejar algo como se aquilo fosse um pecado, né? Porque na realidade existem muitas crenças, né? Que começam lá na nossa infância. Então, ai, tu não pode ter isso, tu não pode ter aquilo. E por aí vai, né? Ai, dinheiro não dá em árvore. E de ganhar dinheiro é difícil. Aí o dinheiro nunca chega para pagar as contas, né? E quando a gente tem isso no nosso sistema familiar, né? Às vezes tu deseja algo e isso, tipo, parece um peso, assim, muito grande pra ti, né? Eu já passei muito por isso, por desejar algo, e aí vem aquele peso, né? Como se viesse um sentimento de culpa, né? Vem uma vozinha ali e diz, ai, tu não merece isso, né? Mas na realidade a gente merece, se o sentimento veio, né? Se vem a vontade, o desejo lá da nossa alma de ter um carro melhor, uma casa melhor, né? A diferença é que muitas vezes o ego é tipo quando a gente diz assim, ah, meu vizinho comprou um carro, eu vou comprar outro porque eu quero ser melhor que o dele, né? Isso é o ego falando. Mas agora, quando vem aquela vontade, tipo, que tu olha um carro e tu diz, ai, era esse o carro que eu queria, isso aí é a tua alma falando, né? Tá de acordo com a tua real essência, né? Então, quando vem toda essa vontade, esse sentimento, se existem crenças, se existem disfunções no sistema familiar, vai vir o sentimento de culpa, de peso, né? De não merecimento, vai dizer, ai, eu não mereço esse carro, né? Ai, não consigo comprar, né? Ai, não tenho condições. Só que, na realidade, a partir do momento que tu assume aquela responsabilidade, se existe o desejo, existe a vontade, consegue. Porque o universo vai dar um jeito de poder conseguir. E Porque uma das coisas que nós pecamos muito depois que conseguimos, né, Dani, é desvalorizar a nossa conquista. Porque a partir do momento que eu sonho com algo, eu desejo, eu conquisto, passar com o tempo, aquilo passa a ser desnecessário, né? Eu perco a atração. Mas aí também você tem que começar a usar o poder da atração para conquistar mais coisas. Isso é algo que você não pode parar ou se contentar só com aquilo. sim, Você porque na realidade a precisa gente dar está valor para crescendo, a aquilo que gente você conquistou e continuar os teus projetos, os teus sonhos. Porque nós precisamos ter qualidade de vida, né? Não é para nós passarmos necessidade, dificuldade, dor, sofrimento. Nós fomos criados para evoluir. E a partir do momento que tudo se torna um peso, ah, eu tenho um boleto para pagar amanhã. Eu não vou dormir hoje porque amanhã eu não vou conseguir pagar meu boleto. Amanhã é outro dia, e né? tu sabe. A partir do momento que você vive nessa ansiedade, nessa dificuldade diária, tem muitas pessoas que passam assim, ah, eu não durmo, eu fico pensando o que vai acontecer. E eu digo assim, e eu durmo porque eu não sei o que vai ser essa noite, se eu vou passar viva. Amanhã eu vou amanhecer viva. Eu não sei por que eu vou sofrer por algo. Ah, mas eu tenho filhos. Eu também tenho. Eles vão ter que se virar. Sabe? Mas se dê o melhor para si sempre. Porque a prioridade aqui hoje é você.
E tu sabe que se tu entra nessa questão ali que tu falou, né? E amanhã eu tenho um boleto para pagar, não tenho dinheiro hoje, né? E aí eu vou ficar pensando, ficar matutando e pensando e não sei o que, tu entra nessa energia, né? Eu não tenho, tu tá dizendo pro universo que tu não tem condições, né? E tu, de certa forma, tá repelindo aquele boleto, né? Então, o que que tu vai atrair mais pra tua vida? Mais boletos para pagar, né? E a partir do momento que tu solta, que tu libera, né? As coisas começam a ir pro lugar, né? Então, tipo, libera, confia, entrega. E outra coisa que é muito importante, quando pagar por algo, né? Pagar com bom gosto aquilo, né? Porque é uma troca na realidade, né? Se tu pagou, sei lá, seja por um serviço, por um bem, por um objeto, qualquer coisa que seja, né? É uma troca na realidade. Então, pagar com bom gosto sempre é muito importante, né? Porque evitar as críticas, julgamentos, porque se aquilo foi entregue para você, é aquilo que era para ser entregue. Então, a parte de fazer os pagamentos ali é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente tem o boleto para pagar e não tem o dinheiro, aí tu vai começar a desmerecer o trabalho do outro, né? Como se dissesse, não teria que pagar isso porque não merece receber, né? Esse produto quebrou, ele riscou, né? A gente inventa mil coisas, né? E com isso, o que tu vai gerar? Tu vai gerar mais dívidas para tua vida e ali vai virar uma bola de neve. Então, a partir do momento que tu aceita, entrega, confia, né? Vive um dia de cada vez, porque hoje a ansiedade, né, e a depressão estão muito presentes na nossa vida. Nosso foco é trazer mais qualidade de vida para as pessoas, né? Então, não tem como não falar da ansiedade e da depressão também, né? Que a ansiedade, então, nada mais é do que a gente está pensando no futuro, e a depressão, a gente fica preso em uma situação do passado. Então, é importante olhar para tudo isso, corrigir, né? A partir do momento que tu corrige, tu consegue estar consciente, tu consegue fazer as tuas escolhas com maior clareza, tu consegue escolher o que é melhor para ti, né? Muitas vezes está em dúvida, recebi uma proposta de emprego, devo sair daqui? Não devo. Então, tu vai conseguir escolher aquilo que é melhor para ti, né? É importante você pensar positivo. Elaine, mas eu penso. Mas Muitas vezes continue não. pensando, não desista. Porque às vezes, assim, eu penso hoje e amanhã eu já tenho uma recaída. Né? Isso aí eu falo. Então é muito importante se manter constante. Meditação é importante. Ouvir música é muito importante, porque você não imagina a vibração que está nessas letras de música que estão por aí rodando. Então, é muito, muito, muito importante que nós elevamos o nosso padrão vibracional. E existem excelentes sinfonias. Eu não gosto de som. Deixa no mudo no YouTube. E deixa dentro de casa. Não precisa você ouvir. Porque a vibração vai chegar até você. Porque nós precisamos da vibração. Ontem recebi num grupo um aparelho que a pessoa nem toca. Ele só recebe a vibração da mão. Gente, como se tivesse uma voz cantando um hino. Maravilhoso. Então, assim, muitos de nós não imaginam o poder que temos ao falar. Nossos pais também não sabiam disso. Nós estamos agora buscando esse conhecimento, né, Dani? Uhum. Eu, assim, como mãe, nossa, eu errei muito, gente. Muito mesmo. E o que eu vou dizer para meus filhos? Eu sinto muito. Eu não tive maturidade para aquela época. Não tive mesmo. Hoje, a Elaine que é hoje não é a mesma de 15 anos atrás. A gente percebe, né, quanta coisa a gente fez, não vamos dizer errado, né, porque a gente entraria, né, em outra questão, mas não da forma correta, né, a gente vê que muita coisa, né, e isso a gente tem condições de melhorar tudo, o nosso relacionamento, o nosso trabalho, né, a gente consegue ter mais qualidade em tudo isso, né, e hoje a gente percebe quanta coisa, né, a gente poderia, mas a gente não fez, porque a gente não tinha consciência que a gente tem hoje. E é que nem a Elaine falou, né? Tipo, hoje a gente não é mais a de ontem. E, meu Deus do céu, quem, tipo, a Daniela de 1 ano atrás e de 2 anos atrás, meu Deus do céu, é outra pessoa.
A minha professora de yoga diz, né? Eu faço yoga faz o quê? 1 ano já com ela, né? E ela disse esses dias, eu até disse pra ela, disse, meu Deus do céu, eu disse 1 ano atrás, a Daniela que entrou aqui não é mais a mesma, né? E ela disse, não é mesmo. Tipo, não é mais nem fisicamente e nem emocionalmente, mais nada. Tipo, nada, assim, ó. É completamente diferente, né? Mas porque foi difícil mudar? Foi. Porque no começo, não, né? Tipo, a gente diz que a gente quer mudar, mas a gente não quer, né? É difícil a gente mudar. É muito difícil, né? Muito difícil. Muito, muito, muito mesmo. Porque a gente só diz que a gente quer mudar. De boca pra fora. Bom dia, Salete. Bom dia. Salete é minha amiga, amiga, assim, de coração. É a Ela irmã. sempre participa, né? Sempre entra. Sim. E sabe que ela estava de aniversário, vou contar uma coisa para vocês, sexta-feira. Ela me presente e ainda ganhou aposentadoria. Olha que maravilha, né? Começar fevereiro assim, cheio de coisa boa. Os parabéns para ela. Então, assim, o que eu tenho percebido com o passar do tempo? Assim, a Salete é a pessoa que mais me conhece, porque ela já ouviu minhas lágrimas, ela já viu, né? Já ouviu meu choro, já ouviu minhas reclamações. Ela me acompanhou assim por muito tempo. E ela é uma prova viva da Elaine de 19 anos atrás, 20, que nós nos conhecemos, para hoje, né? A diferença é bem grande. E tu sabe, Dani, que dentro de tudo que eu tenho aprendido, estudado, ela também foi uma que me introduziu a procurar a doutrina espírita, várias coisas, sabe? Que é interessante como as pessoas aparecem na nossa vida, Olha né? por aqui. Constelação, ela foi a primeira pessoa a falar. No momento, eu não estava aberta a ouvir. Precisou vir uma outra pessoa para daí me trazer, né? E é importante, todas são importantes, porque eu não estava aberta. E muitos de vocês são convidados a constelar e vocês dizem assim, não é o momento, tá tudo bem. A partir do momento, dizem, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Uhum. Por que Porque que às eu não vezes fiz isso antes? porque na realidade a gente tá com aquele. Muitas vezes a gente tá com aquele problema, aquele desafio, né? E a gente continua ali reclamando, né? Ai, Elaine, tipo, a Elaine é minha amiga, né? Todo dia eu tô buzinando ali no ouvido da Elaine. Ai, eu não tô conseguindo isso, eu não tô conseguindo fazer aquilo, né? Tá difícil isso, tá difícil aquilo, né? Mas o que que eu tô? Tô no papel de vítima. O papel de vítima é confortável para mim, né? Então, é melhor eu contar para Elaine que não tá dando certo na minha vida, né? Que eu tenho algo para falar com ela todo dia, né? A gente conversa, bate o nosso papo, a Elaine me ouve, eu sou acolhida ali no colo da Elaine, né? A Elaine não me julga, não me critica, tá tudo certo, né? E agora, se eu corrigir isso e der certo na minha vida, né? Então, esse que é o problema, né? Porque muitas vezes a gente não quer que dê certo. Né? A gente fala que a gente quer um novo emprego, a gente quer os clientes chegam, mas na realidade a gente não quer que eles chegam, né? Porque muitas vezes a gente pensa, se eles chegarem, eu vou dar conta? Então, tudo isso a gente vê numa constelação e a gente corrige. Então, por isso que é importante. Eu digo que todo mundo teria que fazer constelação. E sabe que eu e a Salete brincamos de fazer sincerão, né? Tô velha, 45 anos, mas nós brincamos de fazer sincerão. E dói, gente, como dói. A primeira vez que fizemos, porque assim, ela me conhece, ela não tem que passar a mão na minha cabeça. Ela tem que me falar o que precisa ser falado, né? Amigo, de verdade. Ela não é minha mãe, ela é minha amiga. Então ninguém mais me conhece melhor do que a minha amiga, que é que me ouve no momento bom, de glória, mas também me ouve na minha ruína, sabe? Então é importante você não projetar isso nos seus filhos, né? Porque eu podia usar o ouvido da minha filha ali, do meu filho. Não, eu preciso ter alguém. Preciso ter alguém onde eu possa confiar e possa também reorganizar os sentimentos, as emoções. A partir do momento que você ouve da pessoa que você menos espera que ela vai te dizer, né, a verdade, porque enquanto a amizade, muitas amizades acabam por isso também, né? A partir do momento que você fala uma verdade, gera
um incômodo aqui dentro. Claro que gera. Gera. Mas põe milhetinhos para organizar o incômodo, né? Já eu preciso melhorar nisso. Ah, realmente ela falou isso e tá tudo certo. Tá? Então, é importante que nós nos reorganizamos, né? Isso é uma amizade de verdade, né, Elaine? Eu sempre falo, né? Sim. Eu sempre falei assim, né? O amigo que é de verdade, ele vai te falar aquilo que ele tem que falar, entendeu? Agora, quando as pessoas ficam ali muito, né, cheio de... Vou utilizar a palavra cheia de dedos, né? Não é a forma mais correta, porque se é realmente tramite, lógico, né? Tem que entrar em concordância entre as duas partes, né? Porque como existem pessoas que não querem ouvir a verdade, então se tu for me falar a verdade, né, vai me gerar um desconforto. Eu vejo a nossa relação assim, né? Porque a gente fala o que tem que falar, né? E tem uma frase que o meu professor usava, né? Uma formação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu não sei de onde que vem essa frase, não vou lembrar de agora. Pode ser que seja até a Eu Bíblia. acho que E é é bíblica, realmente. sim, é bíblica. E quando você conhece a verdade, e a verdade às vezes precisa ser olhada de vidas passadas, né? Porque por isso existem as regressões, porque tu vai olhar, você vai ressignificar, ou dentro de uma constelação, o campo se mostra diferente, e você ressignifica tudo isso. A partir desse momento, opa, agora eu sou dono de mim. Agora eu sei porque eu estou assim, né? Consegue fazer Eu novas. preciso ressignificar. A partir desse momento conseguem fazer novas escolhas. A partir do momento a solução chega, né? Tu vai ter mais consciência. Porque a partir do momento que a gente muda nós mesmos, tudo muda ao nosso redor, né? Às vezes a gente fica na crítica, no julgamento, culpando tudo ao nosso redor e não assume a nossa responsabilidade, né? Porque se algo precisa ser curado, é em nós. Muitas vezes a gente diz que é o outro que tem que curar, que tem que constelar, que tem que olhar. E muitas vezes não é o outro, é nós. E é tudo isso. Muitos colocam responsabilidade em cima dos outros, né, Dani? Ah, eu sou infeliz porque fulano me faz infeliz. Não, você é infeliz porque você é infeliz, não tem o outro. Sempre sou eu comigo mesma. Se o outro me mostra algo, e daí eu digo que o outro precisa ser constelado, é porque o outro está me mostrando que eu preciso melhorar em mim. Uhum. A partir do momento que eu acolho, eu recebo, eu aceito que preciso mudar algo, peguei as cartas da Inuk. Do meio. Aqui vem muito assim a dificuldade de chegar ao topo. Tá? Faz total sentido. Né? Mas se eu der a volta na montanha, né, Dani? Olha como tem degraus bem mais suaves, né, do que essa rampa. Então, fica uma mensagem para você, porque assim, às vezes a dificuldade é tão grande que eu não me vejo. E tem alguém no topo lá. Bem, Olha lá. se alguém chegou lá, a gente também consegue, né? Sim, todos nós temos possibilidades de chegarmos ao topo. Todos nós. E com isso, fica a reflexão para vocês, né? Quais os caminhos que você tem seguido? Né? Os mais difíceis ou os mais fáceis? Qual o valor que você tem dado para a sua caminhada? Né? Porque a do outro é melhor, a do outro é mais fácil, Entra em mas a comparação. sua é única e incomparável. Gratidão a todos vocês, gratidão, Dani. Segunda sempre é um prazer estar aqui com você e com todos vocês que assistem ao vivo e que vão assistir. Oi, Inês, seja bem-vinda. E fica aí o nosso convite para vocês assistirem
vai ficar gravada no IGVT. E segunda-feira que vem estamos aqui novamente. A gente vai Um grande continuar esse beijo. assunto, né, Elaine? É Nas porque 12 semanas. eu acho ainda que é muito cedo para chegar nas 12 semanas, Dani, porque tem muita coisa para ser falado, né? Muita coisa para ser estudado juntas. E vamos continuar, porque é um tema bem interessante de autocrescimento, de autoevolução, automerecimento. E o convite é para vocês a pensar. Aqui também usa o termo pensar, né? Uhum. Esquecemos de ser pensadores. Ali agora que tu mostrou de novo, me veio, né? Tipo, muitas vezes a gente acha que existe uma possibilidade única, né? E a gente não consegue enxergar outras possibilidades e outras maneiras de conquistar aquilo que a gente deseja. Às vezes a gente está tão aqui, né? Focado, olhando para baixo, né? Existe um mundo ao meu redor aqui, né? Com muitas possibilidades, muitas ferramentas, muita riqueza. Hã? Infinitas Infinitas possibilidades, né? possibilidades. E muitas vezes a gente não consegue olhar para tudo isso porque a gente está tão focado aqui, a gente não levanta a nossa cabeça, né? Então, É isso gratidão, mesmo. Elaine, uma ótima semana a todos. Obrigada Gratidão. por passarem por Excelente aqui. semana. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo.